Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, intriga muita gente nos negócios. E talvez até na vida, né? Por que algumas empresas que eram só boas, de repente dão um salto e viram extraordinárias? E o mais difícil, conseguem se manter lá em cima. O que separa o bom do ótimo, afinal? Essa pergunta é fundamental E mesmo. para investigar isso, a nossa base é o livro Empresas Feitas para Vencer, o Good to Great, do Jim Collins. É um estudo, assim, super parrudo, que analisou empresas que fizeram essa transição, esse pulo, né? E mantiveram resultados incríveis por mais de 15 anos. 15 anos é bastante tempo. E o legal é que o foco não foi naquelas que sempre foram ótimas, sabe? Mas naquelas que eram normais, boas e conseguiram se transformar. A gente quer entender como fizeram isso, quais foram os diferenciais. E o Collins usa uma metáfora central que eu acho ótima, a do volante gigante, o flywheel. Exatamente, a imagem é poderosa, né? A transformação não é um evento isolado, não é um estalo de dedos, um programa mágico que muda tudo. É mais como empurrar um volante imenso, pesado. No começo, nossa, um esforço danado para mover só um pouquinho. Quase não sai do lugar, né? Isso, mas aí você continua empurrando consistentemente, sempre na mesma direção, e o volante começa a ganhar momento, vai girando mais e mais rápido, até que o próprio peso dele ajuda, sabe? O impulso fica quase imparável. É esse processo que constrói a excelência, segundo a pesquisa. Faz todo sentido. Uma construção gradual. Então, se a chave é esse empurrão constante, por onde a gente começa? Qual é o primeiro impulso nesse volante pesado? A resposta que o livro dá é surpreendente, né? Não é a estratégia, não é a visão. Não mesmo. É contraintuitivo. Começa com primeiro quem, depois o quê. Ou seja, antes de decidir para onde levar o barco, os líderes dessa transformação focaram em ter as pessoas certas a bordo e tirar as pessoas erradas. E garantir que cada pessoa certa estivesse no lugar certo. Só depois disso é que eles foram pensar no destino. Isso vira a lógica comum de cabeça para baixo, né? A gente sempre pensa no líder visionário que chega com o mapa pronto. Mas por que essa ordem? Por que colocar as pessoas antes da estratégia é tão crucial? Olha, tem algumas razões bem fortes. Primeiro, a adaptabilidade. Se as pessoas estão ali pelo time, pela qualidade das outras pessoas, fica muito mais fácil mudar a direção quando o mundo muda, sabe? O barco pode virar, mas a tripulação continua unida e engajada. Interessante. Segundo, a motivação. Muda tudo. Se você tem as pessoas certas, elas já são automotivadas pela excelência, pelo desafio. O trabalho de ficar gerenciando, motivando, quase some. Elas têm um motor interno forte. Entendi. E terceiro, pensa bem, uma visão genial com uma equipe mediana não vai muito longe, né? Agora, pessoas incríveis, mesmo com uma visão inicial não tão perfeita, elas acham um jeito, elas constroem o caminho. O livro cita o caso da Wells Fargo, né? Com o Cooley e o Rijkaard. Montaram um time tão bom que quase todo mundo virou CEO depois em outras empresas. Exato. E o debate interno lá era feroz, mas sempre focado em achar a melhor resposta para o banco. Bem diferente, por exemplo, do Bank of America da época, que era mais assim, hierárquico, esperando ordens de cima. Mas essa ideia de ser rigoroso com o quem tirar as pessoas erradas pode soar um pouco frio, talvez. É uma questão delicada, mas o livro argumenta que o rigor não é crueldade. Ser rigoroso é ser claro, decisivo. O exemplo da aquisição do Crocker Bank pela Wells Fargo é bom. Eles não ficaram enrolando. Avaliaram rápido quem se encaixava na cultura deles, na cultura de performance, e olha, dispensaram 1.600 gerentes rapidinho. Inclusive gente da própria Wells Fargo que não se encaixava mais. Nossa. A crueldade, segundo Collins, seria o contrário. Deixar alguém que não se encaixa definhar na incerteza, sabe? Ficar ali, sem perspectiva, perdendo tempo e prejudicando a equipe. Mas quem lidera esse processo todo? Quem são essas pessoas certas no topo da pirâmide? Isso leva a outra descoberta do livro que, de novo, desafia o senso comum sobre liderança, né?
aquele líder super carismático. Sem dúvida. É o conceito da liderança nível 5 e é um paradoxo fascinante. É uma combinação de, por um lado, uma humildade pessoal profunda, genuína, e, por outro, uma vontade profissional indomável, quase teimosa. Humildade e vontade indomável. Como assim? Parece contraditório. Parece, né? Mas não é. Não são líderes que buscam os holofotes para si. A ambição deles não é pessoal, para o próprio ego. É toda direcionada para a empresa, para construir algo maior e duradouro. O exemplo do Dorman Smith e da Kimberly Clark é muito bom para ilustrar isso, né? O livro descreve ele como um cara modesto, até tímido. Exato. Que passava as férias cavando buracos na fazenda dele. Pois é, mas foi esse cara que tomou a decisão mais radical possível. Vendeu o negócio principal da empresa, as fábricas de papel, e apostar tudo em produtos de consumir, indo de frente com gigantes tipo a P&G. Uma coragem imensa, movida por uma convicção no futuro da empresa, não na própria imagem. Ou o Common Buckler, da Gillette. Descrito como um cavalheiro, quieto, mas ele lutou com unhas e dentes contra 3 tentativas hostis de compra da empresa. Poderia ter ganhado milhões pessoalmente se vendesse. E ele não cedeu? Não cedeu, ele protegeu o futuro da Gillette, os investimentos de longo prazo que eles estavam fazendo, como nos barbeadores Sensor e Mach 3. A vontade de ferro deles é para construir, para proteger a instituição. E outra coisa importante, eles preparam sucessores para o sucesso. Bem diferente de líderes egocêntricos que muitas vezes deixam um vácuo ou até um monte de problemas quando saem. E o estudo ainda mostrou que a maioria desses líderes nível 5 veio de dentro da própria empresa. Isso também vai contra a ideia de trazer um salvador de fora, né? Um CEO celebridade. Sim, exatamente. 10 dos 11 CEOs das empresas que deram o salto vieram de dentro. Contratar essas estrelas externas, na verdade, teve uma correlação negativa com a transformação sustentada. Parece que a humildade de quem conhece a casa permite colocar a empresa acima do ego e tomar as decisões difíceis que realmente fazem a diferença no longo prazo. Ok, faz sentido. Temos as pessoas certas no barco, lideradas por alguém com essa combinação de humildade e determinação férrea. Mas como esse time decide para onde remar? Como eles sabem em que direção empurrar aquele volante pesado? Imagino que precise de uma dose bem grande de honestidade sobre a situação atual. Totalmente. É o próximo passo crucial. Enfrentar a verdade nua e crua. É criar um ambiente, uma cultura onde a verdade possa ser dita. Onde os fatos, por mais duros ou desagradáveis que sejam, venham à tona e sejam confrontados. Empresas que varrem a sujeira para baixo do tapete, que ignoram a realidade, acabam tomando decisões péssimas. O exemplo clássico que o livro dá é da A&P, a rede de supermercados, né? Isso. A A&P se recusou a ver as mudanças gigantescas que estavam acontecendo no setor. Ficaram presos ao modelo antigo, enquanto isso, a Kroger olhou a realidade de frente, viu que o modelo deles estava ultrapassado e teve a coragem de se reinventar completamente. Uma decisão dolorosa, mas necessária. Mas como criar essa cultura, onde as pessoas se sintam seguras para dizer a verdade, mesmo que seja algo que o chefe não quer ouvir? O livro fala do paradoxo Stockdale, certo? Qual é a ideia aí? Sim, o paradoxo Stockdale é fundamental aqui. Vem do almirante Jim Stockdale, que foi prisioneiro de guerra no Vietnã por muitos anos. Ele observou uma coisa interessante lá no campo de prisioneiros. Os otimistas incoráveis, aqueles que diziam, vamos sair até o Natal, logo estaremos em casa, esses geralmente não sobreviviam. Quebravam quando a expectativa não se realizava. Que duro isso. Muito. Os que sobreviviam, segundo Stockdale, eram aqueles que conseguiam manter 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, uma fé inabalável de que no final eles iriam prevalecer, que iriam sair dali. E segundo, ao mesmo tempo, eles confrontavam a realidade brutal da situação presente, dia após dia, sem ilusões. Então é essa dualidade. Fé no futuro e realismo brutal sobre o presente. Exatamente essa dualidade psicológica. E ela foi encontrada em todas as empresas que fizeram a transição de boas para ótimas. Elas enfrentaram adversidades enormes, crises gigantescas,
mas nunca perderam a fé na vitória final, ao mesmo tempo em que lidavam com os fatos concretos do dia a dia. E na prática, como se cultiva isso? Quais são as ferramentas? A pesquisa apontou algumas práticas-chave. Primeiro, liderar mais com perguntas do que com respostas. Isso força um entendimento mais profundo, estimula o pensamento. Segundo, promover diálogo e debate. Intenso, mas focado nos fatos, não em quem está certo ou errado ou na hierarquia. Terceiro, fazer autópsias de erros, mas sem caça às bruxas. O objetivo é aprender, não culpar. E quarto, criar mecanismos de bandeira vermelha, formas de garantir que informações importantes não possam ser ignoradas, que a verdade apareça. Entendi. Então, encarar os fatos é o insumo. É ter a realidade na mão. Mas como transformar essa realidade, esses fatos brutos, numa direção clara? Numa estratégia simples que guie todos aqueles empurrões consistentes no volante. Aí é que entra o conceito do porco-espinho, uma ideia central no livro. A analogia vem de um ensaio antigo. A raposa sabe muitas coisas, é esperta, cheia de truques, mas o porco-espinho, ele sabe uma única coisa grande e importante: como se defender. E as empresas excelentes são como o porco-espinho. Exato. Elas não tentam ser boas em tudo. Elas encontram uma coisa grande, um conceito simples, mas profundo, no qual elas podem ser as melhores e focam nisso com uma clareza, assim, impressionante. Ignoram todo o resto que não se encaixa. E como se acha esse conceito do porco-espinho? Não é só definir uma meta qualquer, imagino. Não, de jeito nenhum. É um entendimento que surge da intersecção honesta de 3 círculos, 3 perguntas fundamentais. Primeiro, no que nós podemos realmente ser os melhores do mundo? Não é só no que somos bons hoje ou no que gostaríamos de ser. É uma avaliação brutalmente honesta da nossa capacidade de excelência. Ok, ser o melhor do mundo em algo. Segundo, o que move o nosso motor econômico? Qual é o denominador econômico-chave? É lucro por cliente, lucro por loja, lucro por funcionário? Qual métrica, se a gente melhorar ela consistentemente, vai ter o maior impacto nos nossos resultados? Cada empresa tem um denominador diferente. Entendi. A alavanca econômica principal. E terceiro, pelo que nós somos profundamente apaixonados, o que realmente motiva a equipe de dentro para fora, o que nos faria continuar mesmo se não fosse tão lucrativo. Qual a nossa causa, o nosso porquê? Paixão. Interessante colocar isso junto com a economia e ser o melhor do mundo. É crucial. Quando você encontra a intersecção desses 3 círculos, ser o melhor, ter um motor econômico claro e ter paixão, aí você tem o seu conceito do porco-espinho. Uma guia simples e poderosa. O exemplo da Walgreens, que você deu antes, é perfeito para isso, né? Ser a melhor rede de farmácia de conveniência com foco no lucro por visita do cliente. Super claro? Claríssimo. E eles executaram isso com uma disciplina obsessiva. Lojas nas esquinas mais convenientes, mesmo que tivessem que fechar lojas boas para abrir ótimas. Drive-thrus. Alta densidade de lojas, enquanto a concorrente, a Eckerd, se perdeu, tentando fazer um monte de coisas diferentes, vídeos, aquisições, sem foco, Sim. E acabou desaparecendo. E achar esse conceito não é algo rápido, né? Definitivamente não. O estudo mostrou que levou, em média, uns 4 anos para as empresas chegarem nesse entendimento profundo. É um processo iterativo, sabe? De ir confrontando os fatos, debatendo, refinando. Não é uma epifania que acontece numa reunião. É descoberta, não invenção. E a paixão não é fabricar paixão, é descobrir o que realmente engaja a equipe e focar ali. Certo. Então temos as pessoas certas, a liderança nível 5, a verdade nua e crua sendo confrontada e um conceito simples e poderoso, o porco-espinho guiando a direção. Mas falta algo para garantir que os empurrões no volante sejam consistentes, dia após dia, ano após ano. Isso me soa como disciplina. Exatamente. Mas cuidado com a palavra disciplina. Não é a disciplina no sentido de um regime militar, hierarquia rígida, um chefe tirano mandando e controlando tudo. O livro fala de uma cultura da disciplina. Cultura da disciplina.
Como funciona isso? Começa com as pessoas disciplinadas, lembra do primeiro quem? Pessoas que não precisam ser microgerenciadas. Essas pessoas naturalmente se engajam em pensamento disciplinado, ou seja, elas encaram os fatos, elas focam no conceito do porco-espinho. E a partir daí elas tomam ações disciplinadas, de forma consistente. É uma disciplina que vem de dentro, não imposta de fora. É ter liberdade, mas dentro de um framework claro. Como exemplo da Abelt Labs, que você mencionou. Isso, eles criaram um sistema onde cada gerente era quase um empreendedor, responsável pelo seu retorno sobre investimento. Muita responsabilidade, muita cobrança. Mas essa disciplina financeira abria espaço para criatividade, para pensar diferente, dentro das diretrizes da empresa e do conceito maior. E talvez a disciplina mais crítica seja a de se manter fiel ao porco-espinho, né? Aquela capacidade de dizer não. Dizer não para oportunidades que parecem boas, que dão dinheiro, mas que desviam do foco principal, dos 3 círculos. Precisamente. Essa é talvez a maior prova da disciplina. Ter a clareza e a coragem de recusar o que te tira do caminho de ser o melhor naquilo que você definiu como seu foco. E o Collins argumenta uma coisa interessante. A burocracia excessiva, muitas vezes, é um sintoma. Surge para compensar a falta de disciplina, a falta de competência, a presença das pessoas erradas. Se você tem as pessoas certas, autodisciplinadas e um conceito claro, muita burocracia se torna desnecessária. Faz todo sentido. O que me leva à última peça que a gente precisa encaixar, a tecnologia. Hoje em dia parece que tudo gira em torno da tecnologia, que ela é a solução para tudo, a chave para virar o jogo nos negócios. Como a pesquisa de Collins enxergou isso? Olha, aqui vem mais uma descoberta contraintuitiva, especialmente para o nosso mundo atual. A pesquisa mostrou que a tecnologia, por si só, não cria o salto de bom para excelente. Ela não é um motor inicial. Não, mas como assim? A tecnologia funciona como um acelerador do impulso. Pensa no volante, de novo. A tecnologia pode dar um gás enorme nesse volante, fazer ele girar muito mais rápido. Mas só funciona se o volante já estiver girando na direção certa. Ou seja, se a tecnologia estiver alinhada com o conceito do porco-espinho da empresa. Ah, entendi. Então, não adianta sair adotando a última novidade tecnológica se ela não se encaixa perfeitamente naquilo que a empresa definiu como seu foco, onde ela pode ser a melhor e onde está seu motor econômico. Exatamente. A abordagem das empresas feitas para vencer foi muito pragmática com a tecnologia. A pergunta era: essa tecnologia se encaixa perfeitamente no nosso conceito do porco-espinho? Se a resposta fosse sim, aí sim, elas eram pioneiras e investiam pesado. Como a Gillette na tecnologia de fabricação de lâminas, a Nucor nas mini-usinas siderúrgicas. E se não fosse central para o conceito? Se a tecnologia fosse importante, mas não central, elas buscavam apenas ter o mesmo nível dos concorrentes, a paridade. E se a tecnologia simplesmente não se encaixasse no conceito, elas ignoravam, mesmo que fosse a moda do momento. Era mais uma aplicação da disciplina. Usar a tecnologia como ferramenta para acelerar o momentum, não como uma bala de prata para criar momentum do zero. O exemplo da Walgreens versus Drugstore.com é forte aqui, né? Muito forte. A Walgreens construiu seu modelo de conveniência por décadas, ganhou impulso e depois usou tecnologia, satélite, sistemas integrados, para acelerar ainda mais. A Drugstore.com começou com a tecnologia da internet, que era novidade, mas sem ter um modelo de negócio robusto por trás, sem ter construído aquele impulso inicial, não deu certo. Impressionante. Isso conecta tudo de volta àquela metáfora inicial do volante. É um ciclo que se reforça. Perfeito. Os líderes nível 5 são aqueles que focam em empurrar o volante, muitas vezes silenciosamente. O primeiro quem garante que as pessoas certas estejam empurrando. Enfrentar a verdade mantém o volante na direção correta, sem desvios baseados em ilusão. O conceito do porco-espinho define qual é essa direção única. A cultura da disciplina garante a consistência dos empurrões. E os aceleradores tecnológicos dão um gás extra quando o impulso já está lá. E o oposto disso seria o quê? O que acontece com as empresas que não conseguem fazer essa transição? O livro chama de circuito da destruição, o Doom Loop.
É o contrário do volante ganhando impulso. São empresas que reagem de forma desesperada a resultados ruins. Buscam um programa milagroso, um líder salvador, uma tacada de mestre. Mudam de direção a cada novo CEO ou a cada nova crise. Fazem grandes aquisições na esperança de comprar crescimento ou um avanço rápido, em vez de acelerar o impulso que já existe. É uma série de empurrões inconsistentes em direções diferentes que impedem o volante de ganhar momento. Muita energia gasta para pouco resultado consistente. Exatamente. É a receita para continuar na mediocridade ou até piorar. Bom, recapitulando tudo então. A jornada do bom para o excelente, segundo essa pesquisa, não tem muito a ver com um golpe de sorte, uma ideia genial e isolada, ou um líder carismático que resolve tudo sozinho. Parece ser um processo, bem mais pé no chão, né? Uhum. Um processo cumulativo de construir impulso consistentemente, como empurrar aquele volante pesado. Uhum. E isso exige a combinação da humildade e determinação da liderança nível 5, a disciplina de colocar primeiro quem, a coragem de enfrentar a verdade nua e crua, a clareza do conceito do porco-espinho para saber onde focar e uma cultura da disciplina para manter tudo isso girando junto, na mesma direção, com consistência. A tecnologia entra depois para acelerar. Exatamente essa a sequência, essa lógica. A excelência parece ser, em grande medida, uma questão de escolha consciente e depois disciplina implacável na execução desses princípios. O mais curioso é que eles são relativamente simples de entender, né? Conceitualmente, não é física quântica, Verdade. mas a dificuldade enorme está na aplicação. Na consistência, no rigor diário, ano após ano. E o Collins até sugere algo interessante. Talvez não exija mais trabalho construir a excelência do que administrar a mediocridade, mas exige um tipo diferente de esforço. Um esforço focado, com clareza implacável sobre o que realmente importa e o que não importa. Um esforço mais inteligente, talvez. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que o próprio livro provoca lá no finalzinho. A pergunta: excelência, para quê? Por que ter todo esse trabalho, essa disciplina, esse esforço? É uma ótima pergunta. E a pesquisa parece sugerir que a resposta mais poderosa não vem de fora. Não é sobre buscar excelência só pelas recompensas externas, pelo dinheiro, pelo reconhecimento. Talvez a motivação mais profunda venha de dentro, de encontrar um trabalho, uma causa, um projeto, um empreendimento, algo que desperte na gente uma paixão tão grande que a busca pela excelência se torne quase uma necessidade interna. Uma consequência natural. Como o exemplo que ele dá da treinadora de cross-country, né? Que largou o mundo corporativo para ir construir uma equipe escolar excelente, porque aquilo para ela importava de verdade. Se a gente precisa ficar perguntando, mas por que eu deveria tentar ser excelente nisso? Talvez o problema não esteja na busca pela excelência em si, mas naquilo que a gente está buscando. Talvez a gente esteja empurrando o volante errado. Exato. A questão fundamental talvez não seja se devemos buscar a excelência, mas onde. Onde a gente pode aplicar esses princípios da liderança humilde, das pessoas certas, da verdade, do foco, da disciplina para construir algo que realmente tenha significado para nós. Algo que nos inspire a ter essa garra, essa paixão para empurrar nosso próprio volante, para transformar o nosso bom em ótimo. Fica aí a reflexão para todo mundo.